O que há de verdade na história de que Hernan Crespo fez exigências para ficar no São Paulo em 2026? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o tema e fala também de Neymar, que não fica no Santos em caso de rebaixamento, mas ele pode pintar no Cruzeiro ou no Flamengo. Falam também sobre o Palmeiras. E uma notícia que vem da Argentina dando conta da possibilidade de uma troca envolvendo jogadores do Verdão e do Boca Juniors. Enorme promessa no Corinthians tem chamado bastante atenção. Bruno Henrique, seu julgamento adiado mais uma vez. Para completar, o Galo decidindo pela devolução de um atleta emprestado, bichos no Mirassol, últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Falo sempre sobre o meu canal do Telegram, certo? Separei uma dica especial para essa segunda-feira com poucos jogos. Para você pegar essa dica com cotação espetacular, só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o bilhete. Basta fazer seu cadastro antes e automaticamente você já está liberado para fazer sua fezinha. Se eu fosse você, pegaria essa oferta, beleza? Agora sim, bora pro giro de notícias. Quero começar contando que o Brasileirão de 2026 terá o impedimento semiautomático já a partir da primeira rodada. Enorme evolução, especialmente na discussão em relação a impedimentos para o próximo ano. Carlos Cuesta e Andrés Gomes, jogadores do Vasco, já se apresentaram à seleção da Colômbia para a data FIFA do mês de novembro. Jogadores que escolheram o Vasco sonhando em voltar para a seleção. Isso já aconteceu. Bora falar também sobre o River Plate que acionou o Grêmio por conta do não pagamento de um empréstimo do Arezzo. Você vai lembrar que o Arezzo foi emprestado do Grêmio para o Peñarol, negócio de 300 mil euros. E o River Plate tinha direito a metade dessa grana e ainda não recebeu, e houve essa cobrança na FIFA. Hora de falar sobre o Mirassol, a maior surpresa do futebol brasileiro em 2025. Tem a segunda menor folha salarial da Série A. Isso eu já havia contado para vocês. 4 milhões de reais de folha, somente o Juventude gasta menos. Mas, se paga pouco em salários, o Mirassol tem uma política bem grande e pesada de bichos, o prêmio por vitória ou objetivos. Cada vitória do Mirassol no Campeonato Brasileiro rende 30 mil reais por jogador utilizado. Nos jogos principais, como por exemplo desse final de semana contra o Palmeiras, o bicho sobe para 50 mil por atleta. Esses jogadores do Mirassol também já garantiram 10 milhões de reais pela permanência na Série A, grana dividida entre todo o elenco, e estão bem próximos de assegurar mais 7 milhões de reais pela classificação para a Libertadores da América. Só uma curiosidade: os 4 milhões de reais da folha do Mirassol, com elenco e comissão técnica, equivalem a menos do que o Corinthians gasta apenas com Memphis Depay. Custo de 6 milhões do holandês com a camisa corintiana. Já Neymar no Santos custa mais de 4 milhões de reais mensais. Ou seja, o Neymar sozinho gasta mais ou custa mais do que todo o elenco do time do interior de São Paulo. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro para contar que o Galo não tem interesse na permanência de Caio Paulista, lateral esquerdo, 27 anos de idade, emprestado pelo Palmeiras até dezembro. Nos últimos dias surgiu a especulação de que o Atlético cogitava a permanência do jogador a pedido de Jorge Sampaoli. Lucas Tanaka, setorista do Galo, afirma que essa possibilidade está completamente descartada. Dirigentes do Galo não têm a intenção de comprar o Caio Paulista, a única possibilidade dele permanecer para o próximo ano. Caio Paulista e Bruno Fux foram envolvidos em negociações quase que simultâneas, o Bruno Fux indo para o Palmeiras e o Caio Paulista indo para o Atlético, embora negócios separados. O Bruno Fux será comprado pelo Palmeiras, operação de 3 milhões e meio de euros. O Caio Paulista teria um custo bem parecido, mas diante da decisão do Atlético de não ficar com o jogador, o Caio será devolvido ao Verdão e precisará buscar outro clube. O Caio não está nos planos do Palmeiras, que hoje já conta com Piquerez e Jefité. Temporada do Caio Paulista com a camisa do Atlético de 33 jogos e uma assistência, nenhum gol marcado. Ele havia sido comprado pelo Palmeiras junto ao Fluminense por 3 milhões e 800 mil euros num chapéu no São Paulo. Só para completar, registrar que o Atlético terá 6 desfalques para a partida contra o Fortaleza nesse meio de semana, jogo atrasado do Brasileiro. Não jogam Ivan Raman, Júnior Alonso, Lianco, Alan Franco, Júnior Santos e Tomás Coelho. Hora de falar sobre o julgamento de Bruno Henrique. Mais uma vez houve um adiamento da decisão. O julgamento até começou nessa segunda-feira no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O único voto dado pelo relator Sérgio Furtado Filho,
que decidiu pela multa de 100 mil reais, mas pela absolvição em relação a jogos. Tudo porque o auditor, ou melhor, o relator, absolveu o atleta no artigo 243A. Se só o voto dele valesse, Bruno Henrique poderia voltar a jogar normalmente, não cumprindo os 12 jogos de suspensão. Vale a lembrança de que ele havia sido punido 2 meses atrás e só vem atuando por conta de um efeito suspensivo. Mas vai haver outros votos que ficaram para a próxima quinta-feira. Houve o adiamento do julgamento. Ninguém consegue entender o porquê de mais um adiamento. Já era para ele ter sido julgado na semana passada. Houve aquele episódio no Rio de Janeiro. Enfim, uma série de decisões meio esquisitas. E tudo que envolve o STJD, pelo menos eu não boto muita fé, não sei a sua opinião sobre o tema. E o Corinthians tem excelentes perspectivas em relação a Dieguinho, atacante de só 18 anos de idade, super badalado internamente. Presidente Osmar Stabile, diretoria de futebol e especialmente a comissão técnica entendem que estão diante de alguém com muita capacidade de virar um enorme jogador. Primeiro pelo Corinthians, depois garantindo uma excelente venda. Atleta que havia disputado a Copa São Paulo de Juniores com apenas 17 anos no início dessa temporada. Em abril, fez sua estreia no time principal. E nesse final de semana contra o Ceará foi titular e deixou excelente impressão. Para mim foi inclusive o melhor em campo num Corinthians que tinha outros jogadores muito mais badalados. Dieguinho, que recentemente teve seu contrato renovado, passou a ganhar 55 mil reais mensais, até para que a sua multa fosse elevada para quase 110 milhões de reais. Contrato que só se encerra em dezembro de 2029, multa por exterior de 100 milhões de euros. Queria destacar o papel do Chicão e do Batata no processo de formação desse atleta ao longo da temporada do Sub-17 para o Sub-20. Eles perceberam o talento do Dieguinho e apressaram a promoção dele para o time Sub-20. A excelente temporada dele com 28 jogos, 5 gols e 2 assistências acabou lhe valendo uma promoção para o time principal. Você gostou do Dieguinho? Já usa espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre o tema, beleza? Vem da Argentina a informação de que Facundo Torres, atacante do Palmeiras, interessa ao Boca Juniors e poderia até haver uma troca entre atletas. O site El Craque Deportivo revelou que o Boca Juniors pretende contratar o Facundo Torres em janeiro de 2026. Atacante uruguaio comprado pelo Palmeiras no ano passado do Orlando City em negócio superior a 70 milhões de reais. Para que o negócio saísse, Boca Juniors, inclusive, estaria disposto a incluir Ezequiel Ceballos, atacante de lado de campo, só 23 anos de idade, temporada atual de 31 jogos, 6 gols e 3 assistências. Ele começou a temporada mais devagar e vem crescendo de produção nas últimas partidas. No final de semana, inclusive, o Boca vence o River Plate por 2-0 com um gol e uma assistência do Ceballos. Jogador mais velho do que o Facundo Torres, mas mais barato. Facundo Torres hoje está avaliado em 15 milhões de euros, pelo menos é o valor do Transfer Marketing, contrato até dezembro de 29. Já o Ezequiel Ceballos, avaliado em 4 milhões e meio de euros, contrato até dezembro do ano que vem. Ninguém do Palmeiras se posicionou sobre a ideia, sobre a possibilidade de uma troca, até porque o foco hoje está todo voltado para a reta final de Libertadores da América e também Campeonato Brasileiro. Facundo Torres perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de reforços na metade da temporada. Só para completar, registrar que o Verdão terá 9 desfalques confirmados para o jogo contra o Santos, marcado para o fim de semana, partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gomes e Ramon Sousa servem a seleção do Paraguai. Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez servem a seleção do Uruguai. Vitor Roque na seleção brasileira e Flaco Lopes na seleção argentina são baixas certas. Andreas Pereira suspenso pelo terceiro amarelo. E Alan, que foi suspenso em julgamento do STJD nessa segunda-feira, vai precisar cumprir mais um jogo de suspensão. Também são outras baixas para o clássico da Vila Belmiro. Qual o futuro de Neymar? Durante o fim de semana, o craque do Santos foi especulado como possível reforço de Cruzeiro e Flamengo. Antes de falar dessas chances, só contar que se o Santos ficar na primeira divisão, a tendência é que ele renove seu contrato. Agora, se o Peixe cair para a Série B, já dá meio que para cravar que o Neymar vai embora. Isso porque os 4 milhões e 100 mil que o Neymar custa por mês atualmente são compatíveis com a realidade financeira do Santos na primeira divisão. A queda para a segunda divisão decretaria uma redução grande nas receitas com direitos de transmissão e o Santos ficaria impedido do ponto de vista financeiro de manter seu principal jogador. Foi também por conta disso que surgiram as especulações. Em relação ao Cruzeiro, dá para assegurar que a chance é nenhuma. O Cruzeiro, inclusive, trata esse boato com irritação.
Não há nenhuma chance de o Neymar ser contratado, primeiro porque a avaliação é de que é um atleta com muitas dificuldades físicas, depois porque não se encaixa ao perfil de reforços que o Cruzeiro tem buscado. Jogadores de vitalidade, de muita força física, de intensidade e que são mais jovens do que o Neymar com 33 anos de idade. Em relação ao Flamengo, outra especulação das últimas horas. Posso assegurar para vocês que o Neymar fez 2 tentativas de se mudar para o Fla, antes de fechar com o Santos e antes de renovar o contrato na metade do ano, e nos 2 momentos houve a decisão do Flamengo de não se acertar com ele. Diante desse cenário e com a falta de futebol do Neymar, não tem nenhum motivo para que ele seja contratado em 2026. E esse papo de que Hernan Crespo decidiu que só fica no São Paulo em 2026 se a diretoria aceitar rejuvenescer seu elenco e abrir mão de veteranos, essa história existe. Especulação surge no fim de semana. Antes de gravar esse vídeo, conversei com 2 dirigentes importantes da cúpula de futebol do Tricolor. E posso assegurar que não tem nenhuma possibilidade ou discussão nesse sentido. Inclusive, a grande parte dos veteranos permanecerá no São Paulo de 2026. Lucas Moura, 33 anos, e Oscar, 34, estão garantidos. Caleri com 32, Arboleda com 34, Cedric com 34 anos e Rafael Tolói com 35 também. Luciano, com 32 anos, só sai se pintar uma baita proposta. Luiz Gustavo, o mais veterano de todos, com 38 anos, é uma grande dúvida. O vínculo dele se encerra em dezembro. E a menos que ele aceite uma boa redução salarial, aí sim dá para imaginar que o Luiz Gustavo não fique para a próxima temporada. Mas estamos falando de um veterano que pode sair. Sobre a possibilidade de o Crespo ter feito uma ameaça. Olha, só sai se o elenco for rejuvenescido. Isso nunca aconteceu. Vou dizer mais. A primeira rodada de conversas sobre o próximo ano foi bem amistosa, com o Crespo querendo entender o que a diretoria pensa. O único pedido que ele fez foi para que ele participe mais do processo de contratação de atletas. Isso porque Rui Costa e Carlos Belmonte contrataram jogadores na metade do ano sem o consentimento do treinador argentino. E o Crespo gostaria de participar desse processo. Olha, estamos pensando em contratar esse, o que você acha? E essa promessa foi feita ao Crespo, isso sim vai acontecer a partir das próximas negociações. Só para arrematar, em relação ao São Paulo de Hernan Crespo, ele tem vínculo até dezembro de 26 e garantiu que fica para o próximo ano, depois da derrota no final de semana para o Red Bull Bragantino 1-0 na Vila Belmiro. E você, o que pensa sobre a reformulação do elenco de São Paulo? Quais desses veteranos que eu citei você manteria? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!